Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé, iniciar mais um culto ao nosso Senhor, essa noite especial de Dia dos Pais. Muito bom ver muitas famílias aqui que trouxeram os pais para estar prestigiando e adorando ao Senhor, amém? Que é o nosso Pai. Vamos orar e consagrar esse momento a Ele. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Pai para aqueles que não têm. Nós reconhecemos a paternidade do Senhor, que não nos abandona. O Senhor é perfeito, o Senhor não tem falhas, e isso nos consola, Deus. Que o Teu Espírito possa acalentar os nossos corações para aqueles que já perderam seus pais, seus entes queridos. Que em nome de Jesus nós possamos nos confortar no Senhor e possamos, Deus, engrandecer o Seu nome, porque apesar de tudo o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom, Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Só Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és
paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Deus. O nosso louvor é fruto, Deus, do Teu Espírito que habita em nós. Pai, nós te pedimos para que o Senhor venha nos ensinar a te adorar, Deus. Nos ensina, Deus, a te louvar, a nos entregar cada vez mais, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Só Tu és santo, Deus, só Tu mereces toda a honra e toda a glória, Deus. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me secar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre de Te louvar. Senhor, independente do que aconteça, Deus, nós ainda iremos Te louvar, Pai. Nada pode calar o coração de um adorador. Só o Senhor é santo, merece toda a honra e toda a glória, Deus. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre de Te louvar. Declare isso. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão, para sempre de Te louvar. Meus lábios não se fecharão, para sempre de Te louvar. Se Tu és maravilhoso, Deus. Sua igreja declare mais uma vez. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender,
meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. Meus lábios não se fecharão para sempre de te louvar. Começando mais uma semana para a glória de Deus, eu quero convidar a Mívia. Por favor, a Mívia está aqui, vai trazer a palavra nessa noite. E nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor ele há de falar com cada um de nós. Porque a Bíblia, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Mívia, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, obrigado pela vida da Mívia, pela disposição, ó Deus, em pregar a Tua palavra. Ó Deus, aquilo que o Senhor falou ao Teu coração, transmita a Tua igreja nessa noite. Que saímos daqui, ó Pai, cheios da Tua graça, do Teu poder. Que o Senhor possa, meu Deus, estar nos orientando em toda boa obra. Use a vida da Tua serva nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, Mívia. Graça e paz, igreja. Ai, eu estou tão feliz de estar aqui, de ver os pais aqui presentes. Deus sabe que eu tenho uma história assim muito, muito bonita com a do meu pai, né, pai? Meu pai está ali, ó. Glória a Deus. E quando a gente olha aqui, a gente vê histórias. Muitas histórias lindas, bonitas, felizes, outras já nem tanto, mais tristes. Mas o Senhor tem um plano e um propósito para cada um de nós aqui, amém? Então, o Senhor há de trazer cura hoje, essa noite. Então, mantenha no seu coração aí uma expectativa muito boa. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração, que encha, sabe? Se você sente falta do teu pai, que o Espírito Santo te enche essa noite, que você possa sentir a paternidade de Deus sobre a sua vida, amém? Hoje é um dia de tocar num assunto muito delicado. Pai. Vivemos em uma nação marcada pela ausência paterna e a gente vê isso na televisão, na internet, isso está em todas as manchetes. Vemos mulheres odiando homens por conta de escolhas erradas e aí trazendo essa figura masculina, a paternidade, como algo ruim, não é verdade? Temos também mais de 1 milhão de crianças que nasceram nos últimos anos sem o nome do pai em sua certidão. A ausência do pai é algo que gera um buraco muito grande. Não somente na pessoa, mas na nação toda. Como todos nós que temos um pai ausente. Gente, é uma coisa assim que a gente vai carregar para o resto da nossa vida. Isso se o Senhor não vier e nos curar, amém? Com a ausência do pai, a gente vai notando que os filhos vão ficando sem referência, confusos, com dificuldades de identidade, de propósito. Muitos aqui que já tiveram esse problema com seu pai, pode dizer isso e com muita dor no coração. E a gente nota também que muitos pais, eles não conseguiram ser pais bons, ou não conseguem, porque não tiveram um pai, não tiveram essa figura paterna que acalenta, que fortalece, que abraça, que educa, que traz firmeza, que traz a hombridade para os seus filhos. Mas hoje, irmãos, hoje, pais que estão aqui, o que depender de você, o que depender da tua atitude hoje, se você decidir ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que seja diferente na tua vida, amém? Pode ter acontecido algo assim terrível com você, a história sua e do seu pai, mas você não vai permitir, em nome de Jesus, que isso aconteça com os seus filhos, amém? Hoje vamos aprender que Deus é o nosso pai e é nele que o homem encontra um modelo de paternidade verdadeira. A internet está cheia, irmãos, de pessoas ensinando aos homens como ser homens. Você já viu? Homem de verdade faz isso, homem de verdade faz aquilo, homem que é homem. E as mulheres estão loucas assim na internet, e aí já manda para o marido, ó, escuta aqui. Não é, Edson? Não é, amor? Já manda, olha, é assim que você tem que fazer comigo. A internet está cheia de como ensinar o homem a agir, a se comportar. Mas, na verdade, irmãos, nós já temos um modelo de homem perfeito. Nós já temos um modelo de pai perfeito. Quer ser um homem de verdade?
Olhe para Jesus. Quer ser um pai de verdade? Olhe para Deus. Hoje eu não sou essa pessoa que virá aqui e vai falar assim: homem se comporta assim, homem se comporta assado, homem faça isso pela sua mulher, porque senão você não é homem. Não, eu não estou aqui para isso. E a Bíblia está aqui para nos ensinar que o modelo perfeito é Deus. Amém? E é nele que a igreja deve aprender. Homens e mulheres, se vocês querem ser homens de Deus, mulheres de Deus, é somente olhar para Deus. Olhe, examine as escrituras. Está tudo ali. A presença de Deus está ali, nos ensinando. Ele é o nosso Criador. Ele sabe como funcionamos. Ele sabe como devemos agir, qual é o padrão perfeito, qual é a vontade dele. Qual que é o padrão perfeito de um homem e da mulher? O padrão perfeito é que homens e mulheres vivam debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Aleluia. Hoje, para que a gente aprenda um pouco mais, e pegando figuras assim, porque o padrão de Deus é muito alto, né? Ele é perfeito. Jesus Cristo é perfeito. Vamos aprender um pouco com homens e mulheres, pais. Hoje nós vamos falar exatamente de pais que foram homens como nós, pessoas, humanos como nós, que falharam também. E nós vamos aprender com isso. E o primeiro homem, o primeiro pai, Adão. Adão, irmãos, ele não teve um pai humano, assim como Eva não teve. Ele não teve uma pessoa, um homem, para ensinar a como ser pai. E a sua única referência foi Deus. Deus ensinou a Adão como ser pai. A Bíblia não conta como ele criou seus filhos. Você já viu o comecinho lá da Bíblia? Como que Adão e Eva criaram seus filhos? Caim, Abel? Não, não tem. Mas, irmãos, talvez você esteja aqui pensando: como? Como eu posso me assemelhar a Deus? Como eu posso agir de forma correta com meu filho, com minha esposa? Como eu posso ser um homem de verdade? Nós vamos aprender aqui. Abel e Caim mostra que eles, mesmo recebendo os mesmos ensinamentos de seu pai e de sua mãe, eles foram criados da mesma forma, com os mesmos ensinamentos, Abel e Caim. Mas Caim mata Abel, o seu irmão, por inveja. E aqui já tem um aprendizado. Filhos que nasceram com a mesma educação, com os mesmos princípios, pais que ali estiveram ensinados, mesmo estando dentro de casa, os dois ali, um pode escolher se desviar do caminho. E isso não está no controle dos pais, ainda que eles tenham ensinado certo. Filhos, eles têm decisões próprias. E muitas vezes, eles não vão fazer a escolha certa. E isso não está no poder dos pais. E às vezes tem pais aqui sofrendo com isso. Porque fala: puxa vida, eu ensinei, eu falei que não podia, eu falei que não devia. E mesmo assim ele se foi. E aí você vê que essa história não é nova. Não aconteceu só com você e não acontece só com você. Isso daqui é desde a antiguidade, começou lá, desde o jardim, lá no Adão e Eva. E a vida é assim, não é, irmãos? Um dia estamos dependendo dos nossos pais, estamos ali na casa deles, recebendo o ensinamento deles. E aí no outro dia somos adultos decidindo sozinhos o que vamos fazer. Tem uma psicanalista que eu gosto muito, eu esqueci o nome dela. Mas ela faz uma ilustração muito legal. Ela fala assim, que os filhos olham para frente. Os filhos só olham para frente. E atrás dos filhos, atrás deles, na retaguarda, estão os pais. E não é natural que os filhos olhem para trás. Eles não têm que se preocupar com os seus pais. Eles devem seguir a sua vida olhando ali, para frente. E aí isso traz uma reflexão. E isso traz também, nos lembra aquelas palavras que os nossos pais geralmente falam. O pai não fala assim, não, filho, não se preocupa comigo não. Vai vencer, voa. Eu não criei você para mim. Vai, você tem que ir. Não, filho, olha, o pai está aqui. Aí o filho às vezes preocupado, não, pai, mas o senhor. Ele fala, não se preocupa comigo não. O que eu quero é seu respeito, não é assim que o pai fala? Daí
nós vamos abra a palavra de Deus lá em Salmo 127, verso 4. Com essa explicação, com essa ilustração de que os pais estão na retaguarda e o filho está indo para frente, olhando somente para o seu futuro, nós vamos entender aqui o que a Bíblia quis dizer. Salmo 127, verso 4 vai falar assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Vou ler novamente. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Irmãos, é poderoso ser pai. É poderoso gerar e transmitir vida. É poderoso poder influenciar gerações. É poderoso um pai poder formar o caráter de alguém, e é poderoso abençoar e liberar destino do seu filho. Quando um pai abre a boca para abençoar, quando o pai faz uma oração, é reconhecida por Deus. Deus ouve e abençoa. E isso é poderoso. Se um pai disser algo aqui sobre o seu filho, tem um peso tão imenso, tão grande. A Bíblia já não relata que a palavra tem poder, que a gente deve cuidar com a nossa língua. Imagine palavras de um pai e o peso que ela tem. Só quem recebeu uma palavra de um pai abençoadora sabe o peso que tem. E só quem recebeu a palavra de um pai que não foi legal, que foi amaldiçoando, sabe o peso que tem. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. E olha que poderoso, você refletir o próprio Deus, você é um espelho. Você é um espelho para o seu filho. Você é o reflexo de Deus. Deus é o nosso Pai. E os pais aqui na terra representam o Pai celestial. Se nós olharmos para Deus e vermos que Ele é um modelo a ser seguido, pais, se tão somente vocês olharem para esse Deus tão poderoso, bondoso, amoroso, que corrige, que ama, a nossa nação já estaria muito diferente, amém? Você mira a flecha para frente, não para trás, não é verdade? Quando fala assim, ó, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Vocês estão mirando. Para onde vocês querem que seus filhos voem? Vocês conseguem imaginar seus filhos aonde? É importante sim a carreira, é importante sim o trabalho, é importante tudo isso, mas a gente precisa voltar às pequenas coisas, ensinar o respeito, ensinar que família é importante, ensinar o amor, ensinar a proximidade. Pais, recebam os presentes dos seus filhos pequenininhos, ainda que sejam muito simples, e receba isso com grande alegria. Fazendo isso, você está ensinando que você deve honrar os pais. E quando eles crescerem, eles vão ensinar isso para os filhos, e isso vai se perpetuar. E isso vai ser uma bênção, amém? Quando somos jovens, a gente é um pouco egoísta. A gente só pensa em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas conquistas, nas nossas dores. Mas com o tempo, irmãos, com o tempo, pesa tudo o que fizemos ou deixamos de fazer para os nossos pais. Porque é um negócio assim, ó. Você já percebeu que os nossos pais, eles conhecem o nosso começo, eles nos viram nascer, eles nos veem crescer e eles estão ali acompanhando. A gente tem um começo, a gente está tendo um meio. E a gente só vai sair assim do olhar deles quando a gente sair de casa, se casar e ir para um outro lugar. Mas a gente é tão pequenininho, a gente não está vendo os nossos pais. A gente está ali no nosso desenvolvimento próprio, olhando só para nós, querendo TT, querendo isso, querendo aquilo. Criancinha. E aí, de repente, quando a gente vê, já é um adolescente que está reclamando dos pais. A gente não para pensar de como os nossos pais chegaram até aqui. Ei, quem é você? E eu acho que é por isso que muitas vezes dá aquela briga, né, de adolescente com os pais. Porque, ué, eu te conheço? Você tá meio... Aí o pai já fala, você tá me enfrentando? Você nasceu agora, moleque. E fala desse jeito, né? E essa é uma palavra que nem deve ser dita, né, moleque? Cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Irmãos, pais e filhos são um mistério. Você pode escolher o seu parceiro. Você pode escolher.
Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, você tem o poder de escolher o seu parceiro. A pessoa com a qual você vai se casar e viver o resto da vida. Você pode. Mas você não escolhe os seus pais. E nem os seus pais escolhem você. Isso não é divino? Isso é poderoso. Não, para pensar. Você pode escolher tudo. Você pode escolher sua carreira. Você pode escolher até com quem você vai casar. Mas você não escolhe o seu filho e nem seu filho escolhe você. Isso vem direto de Deus. Isso vem do próprio Deus. Isso é poderoso. Isso nos fala o quê, irmãos? Que a nossa vida é totalmente dependente dele. Que a nossa vida está nas mãos dele. E que tudo é dele, por ele, para ele. Isso é grandioso. Isso para mim foi uma revelação. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre o seu galardão. Olha que poderoso. Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. É algo grande, é de valor, é precioso, é recebido como presente. Filhos têm um grande valor. E isso significa que filho não é um peso, mas é um presente. O fruto do ventre é o galardão. O que é galardão? É recompensa, é presente. Ou seja, os filhos são vistos diante de Deus como bênçãos. E o mundo tem tentado distorcer isso. Não é verdade? O mundo fala que filho dá trabalho, que dá gasto, e às vezes os pais vão falando isso. E aí perto do filho fala assim, ai, não tenha filho cedo. Falando com outra pessoa. Ai, não vai ter filho agora, hein? Porque senão a sua faculdade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem você falar isso para um adolescente. Com cuidado. Mas para um adulto, filho não é peso, amém? Filho é bênção. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui não é para trazer culpa. Não é para trazer um peso maior, mas é para a gente ter uma reflexão, amém? Muitos não entendem os seus pais. Muitos não entendem por que os seus pais agiram ou agem dessa forma, ou de outra forma. Talvez porque nós não conhecemos a história do nosso pai completa. Se eu perguntar aqui, quem conhece a história do seu pai? Talvez muita gente aqui levante a mão e fale, eu conheço. Mas será mesmo? Será que os nossos pais nos contam de tudo? Será que eles revelam tudo pra gente? Não, eu acredito que não. Eu acredito que os nossos pais nos poupam de muita coisa por amor. E que a gente não sabe nem da metade do que eles passaram. Amém? Você pode achar que seu pai é falho, mas talvez ele tenha te protegido, irmãos. Te protegido por amor. Amém? Talvez ele nunca contou o quanto ele sofreu, o quanto ele se sacrificou, esperando que você tenha orgulho dele. Mas aí a gente devolve com o quê? Com vergonha. Quantos aqui já não sentiram vergonha dos seus pais? Irmãos, não se preocupe, tá? Todo mundo aqui já passou por isso. Quando era criança, adolescente, sentiu vergonha do pai. Mas, quando a gente cresce, a gente entende que isso dói. Que isso pesa. Olha só, pai é humano e ele erra. Amém? Mas se esse pai que você tem aí hoje está presente na sua vida, mesmo com falhas, mesmo você achando que ele não é bom o suficiente, mas ele está presente, ele faz questão. Você não acha que ele merece um pouquinho de misericórdia? Com todas as falhas que ele tem, seu pai não merece um pouquinho de misericórdia se ele faz questão de estar presente na sua vida, mesmo que com erros e tropeços? Olha só, o pai número 2 que nós vamos aprender aqui hoje. Noé, o guardião que não foi omisso. Todos aqui conhecem a história de Noé? Sei que vocês, homens, estão sendo pressionados de todos os lados. Vivemos em tempos de confusão, onde a figura masculina muitas vezes é cancelada ou diminuída. Vemos aqui divórcios, famílias desmoronando. Então surge a pergunta que sai do nosso coração aqui, que é o que é ser homem de verdade? O que é ser um pai de verdade? Vamos aprender aqui com Noé. A resposta, irmãos, não está na cultura, não está na internet, mas está na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo,
íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Irmãos, em uma geração completamente corrompida, Noé permaneceu firme. Por isso Deus confiou a ele a missão de salvar a sua família. Noé não foi escolhido porque ele era perfeito, mas porque ele andava com Deus em meio ao caos. Noé, como pai, um guardião que não foi omisso. Vamos aprender aqui. Olha só, depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha. E ele fez um vinho e se embriagou. Ficou bêbado, charcou. É assim que o pessoal fala, né? Seu filho Cã, o mais velho, é o mais velho? Seu filho Cã foi lá, viu ele nu e ele desrespeitou o pai, de alguma forma. Foi lá e contou aos seus irmãos. E Cã expôs a vergonha do pai para os seus irmãos. Acredito eu, porque a Bíblia relata que isso não foi agradável diante dos olhos de Deus, expôs de uma maneira ali degradante, de uma maneira vergonhosa. Mas, sem Jafé, eles fizeram diferente, os seus irmãos. Eles cobriram a nudez do seu pai. Eles entraram assim de costas, assim, não olhando, e cobriu o pai. E aqui traz uma lição. Quantos filhos aqui descobrindo a nudez do seu pai? Como assim? Filho muitas vezes gosta de tacar na cara o erro do pai, a falha do pai. Gosta de, e às vezes reclama, não é nem para uma pessoa confiável, mas assim para todos. Ai, meu pai, minha mãe, nossa, não dá, porque ele faz isso, faz aquilo. É descobrindo a nudez. E a gente vê que Deus não se agrada disso. Então Noé se acorda e toma uma decisão dura. E é aqui onde muitos teólogos vão brigar, vão discutir, porque Noé, ele amaldiçoa Canaã. E olha que engraçado, nem é o filho Cã, Canaã vai ser o seu neto, ele amaldiçoa o seu neto. E aí muitos vão discutir, nossa, mas Noé agiu assim de um exagero, porque assim, ele passou por tudo aquilo, fez uma arca, foi zombado, e aí nadou e morreu na praia, porque ele fez tudo aquilo para salvar a família e de repente ele amaldiçoa. Pense nisso, irmãos. Noé era o único homem justo que andava com Deus e isso mostra esforço e vida diante de Deus. Ele era o único. Então Deus avisou que viria e destruiria a humanidade. Então Noé constrói uma arca enorme com suas próprias mãos, óbvio que com a ajuda de Deus, para salvar a sua família e alguns animais. E aí Noé, ele foi zombado durante assim, uns 100 anos, até que a arca fosse construída. Foram 100 anos. 100 anos de zombaria, 100 anos se mantendo fiel, 100 anos ouvindo assim, Noé, o que é isso? É ele uma arca? Mas o que é uma arca? É um barco. Mas para que você está fazendo isso, Noé? Porque Deus falou que vai destruir a humanidade, vai chover. Mas o que é chuva, Noé? Ninguém sabia o que era chuva, porque não havia chovido sobre a face da terra ainda. E aí todo mundo, você é louco? Foram 100 anos. Você não acha que essa família não deve ter passado um pouquinho de vergonha? Com esse pai louco? O único! Irmãos, nós não estamos falando de um desenho animado. Nós não estamos falando de um filme que passa ali rapidinho, construindo a arca. Sabe quando a gente vê os filmes de Noé e a arca vai sendo construída assim, em câmera bem rápida? Pronto, a arca foi construída. Foram 100 anos. Ele viu, depois que o juízo de Deus veio sobre a terra, de fato, ele viu pessoas morrer, ele viu pessoas gritando e tudo isso desmoronar. Foi uma catástrofe mundial, para quem acredita assim. Foi uma catástrofe mundial. Noé e sua família foram testemunhas do que o pecado causa. E aí, quando ele viu a maldade surgindo no coração do filho, e é aqui onde nós voltamos para essa cena, do filho que foi lá e zombou do seu pai, expondo a sua vergonha. Quando ele viu isso, irmãos, não teve como ignorar. Você entende que foi por causa do pecado da imoralidade que Deus destruiu a face da terra? Sim, talvez Noé tenha errado ao beber. Sim, por que não? A Bíblia não faz questão de esconder erros. Eu não sei se ele errou ou não errou, mas vamos supor que sim, que ele talvez tenha exagerado, mas Deus destruiu a humanidade por causa do pecado. Eles acabaram de passar por uma situação. Noé era humano, ele era sujeito a falhas, mas nunca ele foi omisso.
Não podemos dizer isso. Ele foi um pai que tomava atitude. Aí agora vem uma pergunta um pouco mais constrangedora aqui para todos os pais. E você, qual é a sua reação quando alguém expõe a falha do seu filho? Quando dizem que ele mentiu, que ele agrediu, quando dizem que ele está fazendo bullying com algumas crianças, ou quando dizem que ele errou. Qual é a sua atitude, pai? Muitos pais negam até, né? E culpam quem denuncia. Irmãos, eu estou falando isso porque eu trabalhei por muitos anos em escola e desde os meus 14 anos eu lido com crianças e adolescentes. E eu vi isso por muitas vezes. Eu sei, pai, que é doloroso você ver uma outra pessoa criticar o seu filho, mas a sua postura no primeiro momento qual é? Negar? Ou você tem a capacidade de Noé de olhar para o coração do seu filho e verificar com mais profundidade, sabedoria e discernimento se aquela atitude não é pecaminosa? Olhar para a raiz e cortar o mal pela raiz. Será que você conseguiria agir como Noé? Aqui vai uma grande lição. Noé não foi omisso. Ele sabia que transgressões graves não podem ser ignoradas. Noé enxergou o que estava no coração do seu filho. E ele entendeu que a imoralidade não nasce do nada, irmãos. Pensa, os filhos de Noé cresceram no meio daquela geração na qual Deus quis matar. Eles cresceram. Você acha que eles não herdaram alguma coisa, aprenderam alguma coisa daquilo? Sim. Mas qual era o papel dele? De corrigir. Pais, vocês são guardiões do lar de vocês. É bom que vocês corrijam assim que vocês verem um movimento que não agrada a Deus. Assim que vocês virem uma atitude que não agrada a Deus. Porque se vocês não corrigirem hoje, os seus filhos vão colher amanhã coisas terríveis. Amém? A omissão tem consequências. A omissão tem consequências. Olha só, a verdadeira força masculina vem de Deus. Não vem de ameaças, não vem de você bater, de você gritar. Ela vem de Deus. E você não precisa da aprovação do mundo, se preocupar, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Tem uma atitude diante de Deus. Dá para parar um pouquinho e pensar. Não precisa agir como Noé agiu assim, na hora. O bom é que a Bíblia mostra isso e faz a gente refletir. Ela nos ensina com os erros também. Dá para a gente olhar e guardar os nossos filhos, amém? Amém. Por isso, homens, se levantem. Sejam guardiões e firmes das suas casas, assim como Noé, pais presentes e maridos fiéis, atentos, atentos. Talvez você tenha falhado e seu filho tenha escolhido um outro caminho, assim como foi com Abel e Caim. Daí você pensa, onde foi que eu errei? Tem muitos pais, irmãos, que foram assim excelentes, excepcionais e deram de tudo para os seus filhos e mesmo assim um deles saiu do caminho. E aí eles ficam se perguntando, se martirizando, onde foi que eu errei? Eu dei de tudo para ele. Será que eu errei nisso? Eu respondo para você, não. Não é errado você dar de tudo para o seu filho. Calma que eu vou explicar. Não é errado. Lembra do filho pródigo? Ele quis tudo. E antes do tempo. Ele queria o quê? Ele queria a herança. Fala, pai, me dá a herança aqui, deixa eu me virar, eu vou para o mundo. E esse pai faz o quê? Toma aqui. Ele dá para o filho. Só que esse pai, ele não apenas dá para o filho a herança. Esse pai, ele deixa os filhos sofrerem as consequências de suas escolhas. E esse filho vai, esse filho sofre, ele reconhece e volta. E quando esse filho volta, o pai não taca na cara dele que o filho errou. Tá vendo? Eu te avisei. Eu sabia, eu estava te esperando aqui. Não. Esse pai, ele se alegra porque o seu filho se arrependeu. Porque ele estava morto lá no pecado. Ele estava indo para um caminho de morte. E esse pai, ele se volta para ele e fala, filho amado, vem aqui. Aí ele troca as vestes. Ele põe um anel no dedo. Ele coloca sandálias nos pés do seu filho amado, esperado, tão esperado. Pais, sejam assim. Seus filhos errarem, deixem eles colherem as consequências. Claro que com controle ali, você olhando, observando, guardando, mesmo que de longe. Deus vai dar sabedoria. Quem sou eu? Deus é quem vai dar sabedoria a vocês.
Mas quando eles voltarem, receba, e receba com alegria, amém? Como esse pai. O problema não está em dar alguma coisa, mas sim na omissão, em não deixar que os filhos sofram as consequências de suas escolhas. O problema não está em você presentear o seu filho. O problema está em não corrigir, amém? Deus, o nosso Pai, nos deu tudo. Ele criou os céus e a terra. Antes mesmo da criação do homem, o que ele fez? Ele criou os céus e a terra e tudo que nela há. E para melhorar mais ainda, ele fez o quê? Um jardim. Algo assim mais especial, mais íntimo. Um jardim para a nossa comunhão com ele. E aqui eu penso que o jardim é o quartinho do bebê, não é assim? Quando os pais estão esperando um filho, eles preparam tudo. Eles, eu tenho que melhorar o meu trabalho, agora tá vindo mais uma boca aí, né? Eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor. Aí a mãe já faz um enxoval, aí vai fazer o quartinho do bebê. Irmãos, Deus, ele preparou tudo, tudo. Pais, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem tido o seu jardim de comunhão com seu filho? Você preparou esse jardim? Como assim? O jardim de comunhão, irmãos. Você pode dar de tudo para o seu filho, tudo. Mas o principal é a comunhão. É aquele cantinho especial. E esse cantinho, Ana, onde fica? Como eu faço? Esse cantinho pode ser na mesa, na hora do almoço. Na mesa, na hora do jantar. Pode ser você levando ele para a escola. Tenha comunhão. Tenha comunhão com seu filho. O nosso Deus é assim. Ele é um Pai amoroso, amém? Que nos ama e quer ter comunhão comigo e com você. Uma pessoa nunca vai errar, irmãos, por amar demais. Nunca. Por omissão, sim, mas por amar demais, não. Assim é o nosso Deus. Deus é o nosso Pai perfeito e Ele tem um amor perfeito. E Ele não desiste de você e não desiste de mim. Volte para o propósito de Deus. Volte para a sua vida hoje. Como um pai, como um guardião do seu lar. Como uma pessoa firme em Deus que não se corrompe pela cultura. Pelas coisas que têm acontecido aqui. Você é o espelho do seu filho, amém? O mundo quer acabar com a paternidade. O mundo quer acabar com a paternidade. Eles querem até trocar a palavra pai por genitor. Nas escolas está acabando. E é verdade sim, irmãos. É verdade que alguns aqui tiveram pais terríveis. E eu sinto muito por isso. Eu não consigo nem imaginar o quanto é dolorido. E eu não posso mentir para você. Você talvez carregará consequências assim ao longo da sua vida. Você pode até não querer chamar esse homem que te criou de pai, mas você vai carregá-lo aí durante a sua vida toda no seu coração e você sabe disso. Às vezes a gente só quer apagar, só quer esquecer, não é verdade? Mas quanto mais a gente nega, mais consequências emocionais vai trazendo para a nossa vida. Essa ligação de pais e filhos é muito complexa. Tem algo a mais do que sangue, algo a mais do que biologia. Tem algo a mais, irmãos, não dá para negar. Por isso, Deus hoje te chama para te curar. Amém? Para curar o teu coração. Irmãos, fique-se de pé em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui, um pai, filhos e filhas, né? Que queria apenas um abraço do pai. Um incentivo, uma visita na escola, que é importante, viu, pai? Ficar mandando só a mãe lá. Oh, Jesus. O filho fica lá esperando você com aqueles olhinhos, esperançoso. Irmãos, isso dói. Dói. Então vá na escola, é importante. Você é importante para o seu filho. Você é o bem mais precioso dele. Você é o super-herói dele. Olha, pode ter um homem lá bombadão assim, ó, gigantão. E você se sentir um pouco, queria ser como ele, mas eu não vou falar porque eu sou homem. Seu filho não está nem aí, seu filho quer você, desse jeito aí. Seu filho te ama. Homens, sejam guardiões dos seus lares. Não deixe que ninguém que tenha a possibilidade de ferir alguém da tua casa, do teu lar, não permita. Faça como Noé, proteja, coloque dentro da arca e vá.
e vá para a vontade de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Mívia, pela palavra. Irmãos, pode se sentar, por gentileza? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Dia dos Pais, e que fique
guardado no coração de vocês, pais. Vocês são espelhos, verdadeiros espelhos. Amém? Agora as crianças vão descer, dar um abraço em vocês, bem apertado, bem gostoso. Amém, irmãos? Graça e paz. Boa noite. Eu quero expressar a nossa gratidão, né, ao Senhor pela vida de cada pai que está aqui presente, né, como a música disse, né, na hora do desânimo, que eu sei que muitas vezes, como pais, vocês podem sentir que não é suficiente, mas não deixe de ser exemplo, não deixe de ser espelho para o filho de vocês, porque é em vocês que eles olham lá na frente e eles vão refletir aquilo que eles vejam em vocês. Que vocês possam mesmo estar refletindo a imagem do Senhor na vida deles. Amém? E eu quero também agradecer, muito a vida da Mívia. Mívia, que Deus te abençoe e te retribua tudo. A Mívia pensou, gente, em cada detalhe. Ela, a Carlinha, a Simone e as meninas, a Helena e a Sara, estiveram aqui no sábado à tarde, a tarde inteira, preparando este lugar para vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, menina, retribua em dobro. Tudo que nós fazemos para o Senhor vale a pena. Também quero agradecer a vida da Jo, da Simone, que está ali atrás. Enquanto nós estávamos aqui assistindo o culto, a gente estava ali trabalhando com as crianças, elas estavam ali organizando. Mica, cadê a Mica? Obrigada, Mica. A Mica estava ali conosco, né, todos esses dias, né, esse mês, ensaiando as crianças, dando, né, o tempo dela ao Senhor, juntamente comigo, com a minha irmã, com a Leninha, o Lucas. Então, eu quero agradecer a vida de vocês. Sozinhos, gente, a gente não faz nada. Então, nós somos gratos a Deus como pastores, pela vida da nossa igreja, por essas vidas que fazem parte dos ministérios. Nós somos muito gratos ao Senhor mesmo, que o Senhor possa retribuir tudo o que vocês têm feito, que não é para nós, é para Ele. Com certeza, tudo que nós fazemos para Ele vale a pena. Um agradecimento especial por irmão Francisco e para a irmã Edna. Essa lembrancinha linda que vocês estão segurando, foi eles que fizeram com todo capricho para vocês, com todo amor, né, nós pegamos as garrafinhas, as mulheres, tudo em segredo ali no grupo, né, irmã Edna? Só o irmão Francisco sabia que não tinha jeito, né? Alguém tinha que saber. Mas eu quero agradecer muito a Deus pela vida de vocês. Em tão pouco tempo, vocês têm feito a diferença no nosso meio. Que o Senhor fortaleça vocês a cada dia, que vocês continuem firmes, né, servindo ao Senhor. Eu creio que vocês chegaram para somar. Nós somos muito gratos a Deus. Frutos, gente, fruto da célula da Regina do Tio Dolfo. Então, vale a pena investir em vidas, né? Cada um de nós possamos mesmo estar servindo ao Senhor e sendo exemplo para outras pessoas, ganhando vidas, trazendo pessoas para o Senhor. Amém? Amém. E também lembrando do Mateus Rus, que está nos assistindo, que é a esposa da Aline, que em breve o Mateus estará aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Gente, que coisa linda, que festa maravilhosa. Nós já vamos finalizar. Depois, deixe os papais primeiros servir, tá bom? Questão de honra. E depois vocês podem comer, ficar à vontade. Tá bom, irmãos? Lembrando que na terça-feira, nós estaremos com a célula ali na casa do Tio Dolfo da Regina, às 20 horas, na rua João Batista Botelho, número 1192, bairro Moarama. Você é o nosso convidado para estar ali. Na quarta-feira, nosso culto aqui às 20 horas. Tem sido uma bênção, participe, tá bom? Louvado seja Deus que vocês têm vindo, é muito bom. Próximo, Lara, por favor, Casas de Paz. Neste mês nós estamos aguardando algumas casas já para a gente estar levando uma palavra de paz, a palavra de Jesus para as pessoas. Próximo, Juventude Esperança, todos os sábados às 20 horas. Tem sido uma bênção, ontem foi muito gostoso. Estivemos aqui na casa da igreja, né? Por conta da decoração, que a gente não podia ver como pais, né? Então, nós estivemos ali, foi uma grande bênção. Então, incentivo os seus filhos a estarem aqui. Próximo. Irmãos, já estamos fazendo o lançamento da campanha dos 40 dias de jejum e oração. Alguns irmãos já pagaram também. Esse devocional que está aqui, ele custa apenas R$12. É o livrinho físico. R$12 já com frete incluso, tudo. Se você for comprar ele vai sair, só o frete é R$24, então é caro. Então, como igreja, a gente vai fazer essa compra. E depois, se você desejar, não é esse WhatsApp que está aí, tá? É o da igreja. O WhatsApp da igreja, a gente está colocando nos grupos também. Você compra lá o seu livrinho, em breve nós vamos começar a campanha, que é no dia 7 de outubro a 15 de novembro. Tá joia? Porque esses livrinhos acabam muito rápido, então não tem como a gente depois adquirir. Tá joia? Então, faça esse compromisso. É bom você estar lendo ali, vai ser ótimo para a igreja. Famílias, o tema, não sei se vou conseguir ler aqui. Família renovada, família avivada.
Amém? A gente precisa de avivamento dentro de casa também. Às vezes eu quero avivamento na igreja, mas em casa está faltando. Então precisa em casa para alcançar na igreja. Amém? Com seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado, Deus, por esse tempo que é dedicado ao Senhor. Ó Pai, que não somente aqui, mas a nossa extensão do nosso culto, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde nós estivermos, que possamos, ó Deus, estar levando o Senhor Jesus, que possamos estar brilhando a Tua luz, salgando onde nós estivermos, ó Pai, que sejamos um bom perfume de Cristo, ó Deus. Ó Pai, levante famílias, ó Deus, avivadas, renovadas, abençoadas, ó Pai, para estar fazendo a Tua obra, para estar dando bom testemunho, para que possamos, ó Deus, estar edificando a nossa casa, sempre na rocha que é Jesus. Nos dê, ó Deus, sempre sabedoria, muita saúde, ó Deus, protegendo nossos filhos. Ó Pai, que em nome de Jesus cai por terra todo pensamento ruim, tudo aquilo, ó Deus, que venha contra as famílias, contra as nossas crianças, que sejam, ó Pai, derrotados em nome de Jesus. O homem mau, a mulher má, que tenta contra as famílias, ó Deus, que eles sejam derrotados, ó Pai. Que o Teu nome tem poder, que o Teu nome, ó Deus, nos dê graça. Proteja as nossas crianças, ó Deus, contra pessoas maldosas, ó Pai. E nós colocamos estes diante do Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo justiça, em nome de Jesus. E nós, como Igreja de Cristo, oramos por nosso país, oramos pelo nosso Brasil. Abençoe, ó Deus, a nossa economia, abençoe a nossa segurança, abençoe, ó Deus, todos os profissionais da saúde, todos aqueles que têm trabalhado em prol da sociedade, os professores, todos eles, ó Pai. E nós te louvamos, ó Deus, porque principalmente, além de tudo isso, nós temos o Senhor conosco, o Senhor guardando, porque o Senhor, se não construir, ó Pai, a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar, mas nós temos a Ti, ó Deus. Abençoe cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. E volte mais vezes domingo que vem, tá bom? Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, que Ele merece. Gente, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, depois você pode ali, ó, se deliciar. Deus abençoe. Tem um momento de comunhão com o teu irmão.